Adriana Vasconcelos tinha o hábito de chegar ao escritório 40 minutos antes de qualquer outra pessoa. Não por ambição, embora a ambição existisse, discreta e bem vestida como ela própria. Era por uma razão mais simples: aquelas 40 minutos eram as únicas do dia em que o silêncio do 18º andar do edifício na Faria Lima pertencia inteiramente a ela, sem reuniões, sem o ruído de fundo das chamadas de Tiago, sem a necessidade de sorrir para ninguém. Naquela terça-feira de abril, o silêncio foi interrompido por uma mensagem de texto do próprio marido. *Adri, preciso que você abra meu notebook e me mande o arquivo. Proposta Cavalcante V3 por e-mail. Tô no carro, reunião em 20 minutos. Senha é a mesma, *. A senha era o aniversário deles. Adriana digitou os 8 algarismos sem pensar, da mesma forma que respirava, que assinava documentos, que dizia tudo bem quando alguém perguntava como ela estava. O notebook abriu. Ela foi direto à pasta de trabalho, localizou o arquivo e estava prestes a fechar a janela quando o olho pegou algo que a mão não deveria ter parado para examinar. Na barra lateral do gerenciador de arquivos, entre as pastas rotuladas com nomes de clientes e projetos, havia uma pasta sem nome, apenas um ponto. Um único ponto como nome de pasta, a convenção mais antiga do mundo para esconder um diretório de uma busca casual. Adriana não era do tipo que fuçava. Em 8 anos de casamento, ela se orgulhava disso, talvez até de forma excessiva, como quem se orgulha de uma virtude que no fundo é medo disfarçado de elegância. Mas o arquivo que Tiago pediu se chamava Proposta Cavalcante e a pasta sem nome estava ali, quieta demais para ser inocente. Ela clicou. Dentro havia 3 subpastas. 2 com nomes de projetos que ela reconheceu como contratos encerrados havia mais de 1 ano. A terceira se chamava BC e continha um único documento, uma planilha de transferências bancárias com datas semanais, iniciando 18 meses atrás e terminando na semana anterior. O destinatário era identificado apenas como B Cavalcante e o valor repetido com uma regularidade mecânica que fazia aquilo parecer menos uma dádiva e mais uma dívida. Adriana mandou o arquivo de proposta para Tiago, fechou o notebook. Ficou olhando para a cidade lá embaixo, para o tráfego da Faria Lima que já começava a engrossar naquela hora, e percebeu que as mãos estavam absolutamente quietas. Não tremiam. Não sentiu o estômago virar. O que sentiu foi algo mais frio do que raiva e mais preciso do que tristeza, a sensação de uma peça encaixando num quebra-cabeça que ela não sabia que estava montando. Ela passou os 40 minutos seguintes no escritório da sogra. A sala de Dona Perpétua Vasconcelos ficava no final do corredor, preservada com o mesmo mobiliário de quando a matriarca ainda vinha ao escritório antes da cirurgia do quadril 2 anos atrás. A família mantinha o espaço intacto como uma espécie de altar ao fundador, embora o fundador fosse na verdade uma fundadora, uma mulher de 73 anos que havia construído a Vasconcelos Participações à custa de um casamento infeliz e de uma determinação que Adriana sempre admirou de longe, sem nunca conseguir transformar essa admiração em intimidade. Adriana não foi lá procurar nada específico. Foi porque precisava pensar em algum lugar que não fosse o próprio escritório, e a sala de Perpétua era o único espaço no 18º andar onde ninguém entraria sem bater. Ela ficou parada diante da estante de mogno, passando os dedos pela espinha dos dossiês antigos, sem realmente ler os títulos, deixando a mente trabalhar por baixo do gesto mecânico. Foi o terceiro prateleira de baixo que a parou, uma caixa de arquivo cor de bege, sem etiqueta, ligeiramente recuada para dentro como se alguém a tivesse empurrado para o fundo com a intenção de esquecer. Dentro havia papéis antigos, contratos de fornecedores dos anos 90, um caderno de anotações com a caligrafia cerrada de Perpétua, recibos amarelados. E presa entre 2 dossiês com um clipe enferrujado, uma fotografia. Era uma foto revelada em laboratório, do tipo que ninguém mais fazia, com aquela cor ligeiramente acobreada que o papel fotográfico ganhava com os anos. Mostrava uma mulher jovem, talvez 30 anos, em frente a um prédio que Adriana não reconheceu. A mulher usava um vestido claro de manga curta e segurava uma bolsa com as 2 mãos como se precisasse de algo para se agarrar.
Ela olhava para a câmera com uma expressão que Adriana não soube nomear de imediato. Não era alegria, não era tristeza, era algo no meio, a expressão de quem está prestes a dizer algo importante e ainda não sabe se vai ter coragem. O que parou Adriana foi o ângulo da cabeça. O ângulo exato, com o queixo levemente inclinado para a esquerda e o olhar que subia um pouco mais do que o necessário para encarar a câmera de frente. Ela tinha visto aquele ângulo antes. Toda manhã, no espelho do banheiro do apartamento da Jardins. Adriana fotografou a imagem com o celular. Colocou tudo de volta exatamente como estava. Saiu da sala antes que as primeiras funcionárias começassem a chegar. Quando Tiago chegou ao escritório às 10 da manhã, ela estava na reunião de planejamento trimestral, tomando notas, fazendo perguntas pertinentes, sorrindo nos momentos certos. Ele passou por ela no corredor antes de entrar na sala de conferências e disse *obrigado pelo arquivo *, e ela disse *de nada, amor *, e nenhum dos dois parou. Adriana tinha aprendido, ao longo de 8 anos, que a distância entre um casal que parece bem e um casal que está bem era muito menor do que as pessoas imaginavam. Bastava manter o vocabulário, os gestos, o ritmo das respostas. O resto era mecânica. Naquela tarde, usando o acesso de diretora financeira que ela mesma havia negociado quando entrou formalmente na empresa 3 anos atrás, Adriana puxou os extratos das contas corporativas dos últimos 2 anos. Levou 40 minutos para mapear a rota completa. A Vasconcelos Participações tinha um contrato de consultoria com uma empresa chamada BC Estratégia e Mercado, firmado 18 meses atrás, por um valor mensal que correspondia exatamente ao número que ela havia visto na planilha do notebook de Tiago. A BC Estratégia não tinha site, não tinha CNPJ ativo em nenhuma consulta pública, e o endereço registrado era um coworking no Itaim Bibi que ela conhecia, frequentado por profissionais autônomos e pequenas assessorias. Ela fechou o sistema, guardou o pendrive com os extratos na bolsa e foi ao banheiro das executivas no fim do corredor. Ficou 2 minutos na frente da pia com a torneira aberta e a água fria escorrendo sobre os pulsos, não porque estivesse prestes a chorar, mas porque precisava sentir algo concreto enquanto o restante do pensamento se organizava. *B Cavalcante. BC Estratégia. Proposta Cavalcante V3. *. O nome não era um acidente. Era um fio. E Adriana tinha experiência suficiente em análise financeira para saber que um fio puxado com cuidado suficiente podia desfazer uma costura inteira. Ela voltou para a mesa, abriu o e-mail e escreveu uma mensagem curta para Carlos Menezes, o melhor investigador particular que ela conhecia pelo nome, indicado 3 anos atrás por uma amiga que havia passado por um divórcio complicado. Adriana nunca havia precisado do contato antes. Guardar o número da forma como se guarda o número do bombeiro, esperando nunca ter que usar. A mensagem dizia apenas, *Carlos, preciso de uma reunião particular, urgente. Pode ser amanhã cedo, *. Ela enviou o e-mail pelo endereço pessoal, não pelo corporativo. E então reabriu a planilha trimestral e continuou trabalhando, porque havia números que precisavam fechar até sexta-feira e a empresa não parava por causa de nenhum tipo de tempestade pessoal. Às 7 da noite, Tiago passou pela porta do escritório dela com o paletó no braço e disse que ia jantar com um cliente e que não fosse esperá-lo acordada. Adriana levantou os olhos da tela, disse *boa noite *, e esperou o som do elevador antes de abrir a foto da mulher no celular de novo. O ângulo da cabeça. O mesmo ângulo. Ela não sabia ainda o nome da mulher na fotografia. Mas sabia com a mesma certeza com que sabia equilibrar um balanço patrimonial, que aquela imagem importava de um jeito que ia muito além de um marido infiel e de um nome salvo no celular. O evento de arrecadação de fundos para o Instituto Esperança acontecia todo o primeiro sábado do mês no salão do Hotel Gran Hyatt da Paulista, e a Vasconcelos Participações era uma das patrocinadoras há 4 anos. Ir era protocolo. Tiago costumava aparecer por 1 hora a apertar mãos, tirar foto para o Instagram da empresa e voltar para o apartamento antes das 9. Adriana ia porque gostava do trabalho que o Instituto fazia com jovens em vulnerabilidade social, e porque ao longo dos anos, aquele salão havia se tornado o único espaço social onde ela sentia que estava lá por escolha própria e não como extensão do sobrenome do marido.
Naquele sábado, porém, Adriana chegou uma hora mais cedo do que o habitual. Carlos Menezes havia lhe entregado, na véspera, um relatório preliminar de 42 páginas. O suficiente para saber que Bruna Cavalcante não era assessora de comunicação freelancer, como constava no contrato da ABC Estratégia. Era economista com especialização em fusões e aquisições, formada pela FGV, com passagem por 2 escritórios de advocacia corporativa antes de abrir a própria empresa 2 anos atrás. Nos 6 meses anteriores ao contrato com a Vasconcelos, ela havia estado envolvida, como consultora informal, em 2 negociações de compra de participações minoritárias que terminaram mal para as famílias vendedoras. Não era o perfil de uma amante, era o perfil de uma operadora. E segundo Carlos, ela estaria no evento daquela noite. A ABC Estratégia era copatrocinadora do Instituto Esperança desde o ano anterior, o que havia passado completamente despercebido de Adriana porque o logotipo da empresa era pequeno e discreto nas peças gráficas, e porque Adriana nunca havia tido razão para prestar atenção naquele nome antes. Ela se posicionou perto do buffet de entrada com uma taça de água com gás e observou. Bruna Cavalcante chegou às 8h17, sozinha, com um vestido azul marinho que não tentava chamar atenção e que justamente por isso, a tornava mais visível do que qualquer coisa mais chamativa teria conseguido. Ela tinha uns 35 anos, cabelos castanhos presos num coque baixo, e a forma como percorreu o salão com os olhos antes de se mover em direção a qualquer pessoa foi a de alguém que estava catalogando, não socializando. Adriana a viu cumprimentar 3 pessoas. A primeira era o presidente do conselho do instituto, uma formalidade. A segunda era uma mulher que Adriana não reconheceu, conversa rápida 2 minutos. A terceira era o CFO de uma empresa concorrente da Vasconcelos, e esse encontro durou 18 minutos com os 2 em pé perto de uma coluna, inclinados um em direção ao outro na postura universal de quem está discutindo algo que não quer que ninguém ouça. Tiago não apareceu naquela noite. Ele havia mandado mensagem às 7 dizendo que estava com dor de cabeça e que iria direto para casa. Adriana responderá asterisco tudo bem, descansa asterisco, e continuará se arrumando. Agora ela observava Bruna Cavalcante deixar o salão às 9h40, antes do jantar ser servido, e entendia por que Tiago havia ficado em casa. Ele não precisava estar ali. Bruna não estava lá para encontrá-lo, estava lá para trabalhar. No dia seguinte, domingo, Adriana passou a manhã no escritório de casa. Enquanto Tiago dormia até o meio-dia, ela abriu o sistema da empresa com as credenciais de diretora financeira e começou a revisar, linha por linha, os contratos de prestação de serviço firmados nos últimos 2 anos. Havia 47. Ela foi ao 30º antes de encontrar o que precisava, um aditivo contratual assinado por Tiago 6 meses atrás, que estendia o escopo da ABC Estratégia para incluir consultoria em reestruturação societária. O documento havia passado pela diretoria jurídica como uma formalidade de rotina. Ninguém havia sinalizado porque o valor não havia mudado e porque o escopo parecia razoável para uma empresa de consultoria. Mas Adriana conhecia a estrutura societária da Vasconcelos Participações melhor do que qualquer advogado externo. E sabia que assessoria em reestruturação societária, no contexto específico daquele contrato, significava que Bruna Cavalcante tinha acesso a informações sobre a distribuição de cotas entre os sócios. Entre ela, Tiago e Dona Perpétua. Adriana foi até a cozinha, fez um café, ficou de pé encostada na bancada por 5 minutos com a xícara nas mãos sem beber, deixando a sequência de implicações se organizar com calma. Depois voltou para a mesa e abriu o documento fundador da empresa. Aquele que ninguém mais lia porque tinha 15 anos estava digitalizado num PDF de baixa qualidade que ninguém havia se dado ao trabalho de atualizar. Ela leu cada cláusula. Encontrou o que procurava na cláusula 37ª, que tratava de alteração de controle e direito de preferência. Em caso de transferência de cotas entre sócios sem anuência da diretoria plena, o cônjuge do sócio cedente teria direito de preferência automático sobre as cotas cedidas, asterisco desde que o cônjuge exercesse cargo de gestão ativa na empresa há pelo menos 24 meses consecutivos, asterisco. Adriana estava na empresa há 36 meses. Ela era diretora financeira.
A cláusula era arcaica, inserida pela própria Perpétua nos anos 90 para proteger a família contra a interferência de terceiros, e havia sido esquecida porque nunca havia sido necessária. Até agora. Na segunda-feira de manhã, Adriana chegou ao escritório e chamou o assistente jurídico sênior para uma reunião de 30 minutos. Pediu que ele preparasse uma minuta de redistribuição de cotas com base na cláusula 37ª, com fundamento num conjunto de documentos que ela entregaria até o fim da semana. O assistente assentiu e não perguntou por quê, porque Adriana nunca pedia coisas sem razão e porque o tom com que ela havia feito o pedido não era o de uma mulher em crise, mas o de uma diretora que havia identificado uma exposição legal e estava protegendo os ativos da empresa. Na terça tarde, Tiago mandou uma série de documentos para ela assinar, a revisão do contrato com um fornecedor logístico que ela já havia examinado na semana anterior. Adriana os assinou todos, exceto o último, que ela substituiu discretamente por uma versão ligeiramente diferente antes de devolver a pasta, uma versão que incluía um adendo na cláusula de exclusividade que redistribuía um percentual das receitas variáveis para uma conta de reserva gerida exclusivamente pela diretoria financeira. O adendo estava redigido em linguagem técnica suficientemente densa para não chamar atenção numa leitura rápida. E Tiago nunca lia os contratos com atenção, confiava nela para isso, havia confiado desde o começo, o que era, ao mesmo tempo, a maior prova de afeto que ele havia demonstrado em anos e o erro mais caro que ele havia cometido. Ele assinou sem perguntar. Naquela noite, às 23 horas, o telefone de Adriana vibrou com uma chamada de Carlos Menezes. * Dona Adriana, tenho algo que a senhora precisa ouvir. Bruna Cavalcante fez uma ligação esta tarde para o Sr. Tiago. Conseguimos o conteúdo via fonte indireta. Ela disse, e eu estou reproduzindo com exatidão, Tiago, você precisa apressar os papéis. Se a Adriana continuar com acesso ao sistema financeiro por mais 30 dias, vai ser tarde demais para mudar a estrutura sem que ela perceba. Adriana ficou em silêncio por um momento. Depois disse obrigada, Carlos e desligou. Ela foi até o quarto, viu Tiago dormindo de bruços com o celular na mesinha de cabeceira, a tela virada para baixo como sempre. Ficou olhando para ele por alguns segundos, não com raiva, não com tristeza, mas com a espécie de lucidez fria que se instala quando se entende finalmente a escala exata de algo que estava errado há muito tempo. Voltou para o escritório de casa e passou as próximas 3 horas transferindo, de forma completamente legal e dentro de suas atribuições como diretora financeira, uma série de aplicações de curto prazo para uma conta empresarial separada vinculada a um CNPJ de holding que ela mesma havia registrado 2 anos atrás por sugestão de um advogado tributarista numa reunião que Tiago havia mandado ela sozinha porque tinha outro compromisso. Às 2 da manhã, ela foi dormir. Dormiu bem. O relatório completo de Carlos chegou numa quinta-feira, impresso e entregue em mão num café discreto no Itaim, o tipo de estabelecimento que não tem Wi-Fi e que cobra caro pelo silêncio. Eram 61 páginas. Adriana leu as primeiras 28 sentada ali mesmo, com o expresso que esfriou sem ser tocado. As páginas 29 a 44 mudaram a natureza de tudo. Bruna Cavalcante tinha uma conexão com uma mulher chamada Silvana Drummond que antecedia em muito qualquer negócio com a Vasconcelos. Elas haviam trabalhado juntas havia 6 anos, quando Silvana ainda dirigia pessoalmente a Drummond Investimentos, uma gestora de patrimônio familiar com sede em Belo Horizonte e escritório satélite em São Paulo. O relacionamento havia se encerrado de forma abrupta, segundo registros de correspondência que Carlos havia obtido por meios que Adriana decidiu não perguntar, após uma transferência de valores significativos da Drummond Investimentos para uma conta no exterior que pertencia, rastreando a cadeia, a um fundo administrado por uma empresa offshore com endereço nas Ilhas Cayman. O que Adriana levou mais tempo para processar foi a página 52. Carlos havia incluído, como anexo documental, uma cópia de um contrato de confidencialidade assinado 23 anos atrás entre Silvana Drummond e a Vasconcelos Participações, representada naquele ato por Perpétua Vasconcelos. O objeto do contrato era descrito, em linguagem jurídica deliberadamente vaga, como acordo de não divulgação relativo a questões de interesse mútuo e caráter estritamente privado .
O valor pago a Silvana Drummond como contrapartida pelo silêncio era expresso em URVS, a moeda de transição do Plano Real, o que situava a assinatura em 1994. Adriana tinha 2 anos em 1994. Ela fechou o relatório, abriu a câmera do celular e olhou novamente para a foto da mulher que havia tirado do escritório de Perpétua. A mulher com um ângulo de cabeça igual ao seu. A mulher segurando a bolsa com as 2 mãos. Silvana Drummond. Adriana ficou sentada no café por 40 minutos depois de terminar o relatório, sem abrir nada, sem fazer nenhuma ligação. O garçom passou 2 vezes e ela pediu água e ele trouxe e ela não bebeu. Havia um ponto em toda análise financeira onde os números paravam de ser números e se tornavam uma história. E essa história exigia que você primeiro entendesse o que estava sentindo antes de decidir o que ia fazer com ela. O que ela estava sentindo era isto, que o casamento com Tiago, cada ano dele, cada decisão que ela havia tomado dentro dele, havia sido construído sobre uma fundação que existia não por acaso, mas porque alguém havia decidido que ela deveria existir ali. Que ela não havia sido escolhida por Tiago da forma que ela havia acreditado, que a mulher na fotografia era provavelmente sua mãe. E que Perpétua Vasconcelos havia pagado para manter essa mulher longe dela por 23 anos. Ela pagou o café, colocou o relatório na bolsa e foi ao escritório. Tiago estava na sala de reuniões quando ela chegou. Adriana entrou sem bater, fechou a porta, e ficou parada diante da mesa com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Ele levantou os olhos com a expressão levemente irritada de quem foi interrompido e disse *Adri, tô no meio de alguma coisa *. E ela disse *eu sei quem é Bruna Cavalcante. O rosto de Tiago não mudou rápido demais. Isso foi o que ela notou. Não houve o flash de susto genuíno que aparece quando alguém é pego de surpresa. Houve uma fração de segundo de cálculo antes de a expressão se reorganizar em algo que tentava imitar desconcerto, e aquela fração de segundo confirmou que ela já sabia. Bruna é uma consultora. Você mesma aprovou o contrato da BC ele disse, e a voz era calibrada, controlada, levemente condescendente, o tom que ele usava quando queria encerrar um assunto. Eu não aprovei o aditivo de reestruturação societária ela disse. Esse você assinou sozinho. É protocolo de rotina. É acesso às nossas cotas. Adriana inclinou a cabeça. Para que uma consultora de fusões e aquisições precisa de acesso às cotas de uma empresa de participações familiar Tiago, Ele ficou em silêncio por um momento e então disse, com uma facilidade que era quase admirável, você tá exagerando. Bruna faz parte de uma estratégia de expansão que eu tô desenvolvendo. Quando tiver maduro eu te conto tudo, você sabe como eu trabalho. Eu sei como você trabalha ela concordou. E saiu. Não havia mais nada a extrair daquela conversa. Tiago havia respondido exatamente como um homem que havia preparado respostas, não como um homem que havia sido apanhado. A diferença era enorme e ele não havia percebido que ela percebeu. Naquela tarde, Adriana ligou para Carlos e pediu que ele localizasse Silvana Drummond. Endereço atual, rotina, se possível uma forma de contato direto. Preciso falar com ela pessoalmente Ela disse. Antes que qualquer outra coisa aconteça. Carlos ligou de volta em 2 horas. Silvana Drummond morava em Florianópolis havia 3 anos, num apartamento no bairro de Jurerê, e tinha uma pequena consultoria de gestão patrimonial que atendia por indicação. Não tinha perfil em redes sociais. Tinha um número de telefone celular cadastrado em CNPJ próprio. Adriana salvou o número e não ligou ainda. Havia uma sequência a seguir. Primeiro os ativos, depois a verdade. Não por frieza, mas porque a verdade sem proteção era vulnerabilidade, e ela havia aprendido, de um jeito que não escolhera, que vulnerabilidade sem planejamento era derrota. Na sexta-feira à tarde, ela convocou uma reunião ordinária do Conselho de Administração para a segunda-feira seguinte, com pauta declarada de revisão de contratos de prestação de serviço. Era o tipo de reunião que acontecia a cada 2 meses e que ninguém contestava porque ninguém prestava atenção suficiente para perceber que a frequência tinha aumentado.
No fim de semana ela preparou os documentos. Todos eles, em ordem cronológica com índice com marcadores nas páginas que importavam. Trabalhou com a atenção detalhista de quem sabe que vai ter uma única chance de apresentar algo e que essa chance precisa ser suficiente. No domingo à noite, Tiago chegou em casa com flores. Rosas brancas, o que ele sempre comprava quando estava com a consciência pesada, porque havia lido em algum lugar que rosas brancas simbolizavam paz e havia adotado o gesto como um código que achava que ela não havia decifrado. Ela colocou as flores num vaso, disse asterisco ficaram bonitas asterisco, e foi dormir cedo. Às 3 da manhã acordou sem alarme, como sempre quando havia algo grande no dia seguinte. Ficou deitada no escuro por alguns minutos, ouvindo a respiração de Tiago ao lado, e sentiu com clareza surpreendente que não estava com medo. Estava pronta. A reunião de conselho estava marcada para as 10 da manhã. Adriana chegou às 8h30 e passou 90 minutos na sala de conferências reorganizando os documentos, verificando o projetor, testando cada slide 2 vezes. Quando os outros membros foram chegando, às 9h50, encontraram café fresco, água gelada e uma pasta numerada em cada lugar, com o nome de cada conselheiro impresso na capa. Tiago chegou às 10h02, levemente atrasado como sempre, com o blazer cinza que ele usava quando queria parecer acessível. Olhou para a sala, para as pastas, para o projetor ligado, e algo passou pelo rosto dele que durou menos de um segundo, mas que Adriana capturou com a precisão de quem estava esperando exatamente por aquilo. Asterisco, achei que era revisão de contratos de rotina asterisco, ele disse, puxando a cadeira. Asterisco é asterisco, ela disse. Asterisco, sente-se, Tiago. Asterisco. Ela começou pelo contrato com a ABC Estratégia, apresentando a linha do tempo completa, a data de assinatura, o aditivo de reestruturação societária, os valores transferidos, o perfil profissional de Bruna Cavalcante e a ausência de qualquer entrega documentada de serviço nos 18 meses de contrato. Cada afirmação tinha um número de página na pasta. Ela falou durante 22 minutos sem interrupção, com a cadência de quem apresenta um relatório financeiro, porque era exatamente o que estava fazendo. Quando ela parou, o diretor de operações, um homem de 60 anos chamado Raimundo que havia trabalhado com Perpétua desde o início, disse asterisco Tiago, você tem alguma explicação para essa estrutura de pagamento? Asterisco. Tiago disse asterisco Adriana está tirando conclusões precipitadas asterisco e olhou para ela com aquele sorriso controlado que significava asterisco vamos conversar sobre isso depois em particular. Asterisco mas não havia privacidade possível quando havia 4 conselheiros e um secretário na sala, e Adriana havia calculado isso com cuidado. Asterisco cláusula 37ª do contrato fundador asterisco, ela disse, e abriu para a página marcada na pasta de cada um. Asterisco como diretora financeira em exercício há 36 meses, tenho direito de preferência automático sobre qualquer transferência de cotas que não tenha anuência da diretoria plena. Estou exercendo esse direito agora formalmente com base nos documentos que vocês têm nas mãos. Asterisco ela pausou. Asterisco a minuta de redistribuição foi preparada pelo jurídico na semana passada. Está na página 43. Asterisco. O silêncio que se seguiu era do tipo que tem peso. Raimundo abriu a pasta na página 43. Os outros seguiram. Foi então que a porta da sala de conferência se abriu. Bruna Cavalcante entrou com a compostura de quem havia sido convocada, embora Adriana tivesse certeza de que não havia convocação nenhuma, o que significava que Tiago havia mandado uma mensagem no caminho do escritório. Ela carregava uma pasta fina e usava um blazer cor de vinho que tinha o efeito de fazer a sala inteira parecer que ela tinha o direito de estar ali. Asterisco peço desculpas pela interrupção asterisco Bruna disse, com uma voz calibrada para soar como pedido de desculpas sem soar como submissão. Asterisco soube que meu contrato estava sendo discutido e achei mais produtivo vir esclarecer diretamente. Asterisco. Asterisco você não foi convocada asterisco, disse Raimundo. Asterisco não asterisco, ela concordou. Asterisco mas tenho documentos que o conselho precisa ver antes de tomar qualquer decisão sobre redistribuição de cotas. Asterisco ela colocou a pasta sobre a mesa e abriu na primeira página.
Asterisco este é um acordo de confidencialidade assinado em 1994 entre a Vasconcelos Participações e Silvana Drummond. O acordo inclui uma cláusula de vinculação que, segundo minha interpretação jurídica, impõe restrições sobre qualquer reestruturação societária enquanto houver descendentes diretos de Silvana com vínculo formal à empresa. Asterisco. O silêncio mudou de qualidade. Ficou mais quieto, mais fundo, como água que para de se mover antes de uma correnteza. Tiago ficou imóvel. Adriana olhou para Bruna e pela primeira vez desde o começo de tudo aquilo, deixou o rosto mostrar algo, não raiva, não triunfo, mas o reconhecimento frio de que Bruna havia acabado de cometer o erro que ela estava esperando. Asterisco você acabou de confirmar que a Vasconcelos Participações tem conhecimento da existência de Silvana Drummond asterisco, Adriana disse. Asterisco e que esse conhecimento tem relevância jurídica para a estrutura societária da empresa. Asterisco ela virou para os conselheiros. Asterisco o que nos leva à pergunta que esse conselho deveria ter feito antes. Por que a empresa pagou pelo silêncio de uma mulher durante 23 anos? E o que exatamente ela poderia revelar? Asterisco. Raimundo fechou a pasta na sua frente com um estalo seco. Asterisco Tiago, eu preciso ouvir você, asterisco. Mas Tiago estava olhando para Bruna com uma expressão que Adriana havia visto poucas vezes no casamento. A expressão de um homem que percebe que calculou errado e está avaliando o estrago em tempo real. Asterisco Dona Perpétua sabia asterisco, ele disse por fim, e a voz havia perdido o esmalte controlado das últimas semanas. Asterisco o acordo com Silvana Drummond foi feito pela minha mãe antes do nosso casamento. Eu soube depois. Soube que Adriana era filha dela. Asterisco. A frase caiu na sala como um objeto pesado. Adriana não se moveu. Havia ensaiado esse momento sem saber que estava ensaiando, havia treinado a reação sem saber que a reação seria necessária, e o que surgiu naturalmente não foi lágrima, não foi explosão, foi uma espécie de quietude total, como quando o coração faz uma pausa e o sangue continua andando por inércia. Asterisco você sabia antes de casar comigo asterisco, ela disse, não era uma pergunta. Asterisco Adriana. Asterisco a voz de Tiago tinha algo que ela não havia ouvido antes, não remorso, mas a consciência de ter chegado ao limite do que o dinheiro e a posição podiam consertar. Asterisco eu soube asterisco, ele disse. Asterisco a família sabia. O casamento não foi só por você. Silvana Drummond tem ativos que bloqueiam a expansão da Vasconcelos para o mercado mineiro. Com você como esposa, com o acordo de silêncio mantido, Silvana não tinha como agir sem expor a filha que havia deixado para trás. Era uma proteção para a empresa. Asterisco. Adriana ficou olhando para ele por um tempo que ela não soube medir. Depois se virou para os conselheiros. Asterisco vou precisar de uma pausa de 15 minutos antes de continuarmos a reunião. Asterisco. Ela saiu da sala de conferências, foi ao banheiro das executivas, abriu a torneira fria, e desta vez deixou a água correr por tempo suficiente para sentir os pulmões se expandirem de volta ao tamanho normal. Depois tirou o celular da bolsa e mandou uma mensagem para Carlos Menezes. Asterisco preciso do endereço de Silvana Drummond em Florianópolis. Vou até lá pessoalmente. Esta semana, asterisco. Voltou para a reunião. Assinou a redistribuição de cotas. Registrou tudo em ata. Bruna havia saído durante a pausa. A pasta fina que ela havia trazido ficou sobre a mesa. Dentro havia uma cópia do acordo de 1994 com uma anotação manuscrita que dizia asterisco versão com cláusula de vinculação ativa asterisco. E num canto da última página, um número de celular que Adriana reconheceu como sendo o número de Bruna, com a anotação asterisco para negociar asterisco. A reunião terminou às 13h. Tiago não disse mais nada além do necessário para os procedimentos formais. Raimundo pediu que o assunto fosse encaminhado ao jurídico externo para análise independente, o que Adriana havia previsto e para o qual já havia preparado uma indicação de escritório. Na saída, Tiago a alcançou no corredor. Asterisco Adriana. Asterisco ele colocou a mão no braço dela e ela parou, não porque a mão a deteve, mas porque havia uma última coisa que ela precisava ouvir dele com clareza antes de encerrar aquele capítulo. Asterisco a gente pode resolver isso entre nós, sem levar para fora. Você sabe que eu nunca quis te machucar. Asterisco.
Ela olhou para a mão dele no seu braço, depois para o rosto dele. Asterisco, você me usou, asterisco, ela disse, sem elevar a voz. Asterisco, você me usou como instrumento de uma estratégia corporativa e construiu 8 anos de casamento sobre uma mentira que a sua família comprou com dinheiro. Isso não é me machucar, Tiago. Isso é uma escolha deliberada que você fez com informação completa. Asterisco, ela tirou o braço com um movimento suave. Asterisco, o jurídico vai entrar em contato. Asterisco. E foi embora pelo corredor. A redistribuição de cotas estava assinada. Os ativos pessoais estavam protegidos. Bruna ainda tinha uma cópia do documento com a cláusula de vinculação e havia ameaçado usá-la para complicar a questão da herança de Silvana, o que significava que havia pelo menos um risco concreto ainda em aberto antes que qualquer resolução fosse possível. E Silvana Drummond ainda não sabia que a filha estava vindo. O escritório de Bruna Cavalcante ficava no 12º andar de um edifício comercial no Itaim Bibi que tinha vidro fumê na fachada e nenhuma placa de identificação no lobby além dos números dos andares. Adriana chegou na manhã seguinte, sem aviso, às 8h45. A recepcionista era uma mulher jovem que perguntou se ela tinha agendamento e Adriana disse asterisco não tenho, mas diga a ela que é Adriana Vasconcelos e que prefiro não ter que voltar com uma intimação judicial asterisco. E o nome fez o trabalho que precisava fazer porque 2 minutos depois a porta de vidro se abriu. O escritório era pequeno e deliberadamente minimalista. O tipo de espaço que comunica asterisco eu não preciso impressionar ninguém asterisco porque quem passou por ali já estava impressionado antes de chegar. Bruna estava de pé atrás da mesa, não sentada, o que era uma escolha de posição que Adriana reconheceu como a de alguém que queria ter a opção de se mover. Asterisco não esperava você tão cedo asterisco, Bruna disse. Asterisco eu sei. Asterisco Adriana colocou a bolsa numa das cadeiras, mas não sentou. Asterisco você saiu da reunião antes de terminar. Asterisco. Asterisco já tinha feito o que precisava fazer. Asterisco. Asterisco não tinha. Asterisco Adriana cruzou os braços com leveza, sem fechar a postura, apenas para ter as mãos ocupadas enquanto avaliava o espaço. Asterisco a cláusula de vinculação que você apresentou tem um problema. Ela só é aplicável se Silvana Drummond estiver numa relação de dependência econômica reconhecida com a Vasconcelos, o que não é o caso desde que o acordo de confidencialidade foi encerrado por descumprimento unilateral da empresa em 2019, quando a Vasconcelos fez uma movimentação no mercado mineiro sem notificar Silvana conforme exigia o contrato. Asterisco Adriana fez uma pausa breve. Asterisco isso está no relatório do meu investigador. Você sabe que está. Asterisco. Bruna ficou olhando para ela por um momento com uma expressão que tentava ser impassível e que chegava perto o suficiente para enganar alguém que não estivesse prestando atenção. Nas mãos. As mãos de Bruna se moveram levemente para o lado da mesa onde havia uma pasta fechada. Asterisco tem uma cópia do acordo original com todas as cláusulas asterisco, Bruna disse. Asterisco posso depositar em cartório hoje à tarde e criar um impedimento cautelar sobre a redistribuição de cotas que você registrou ontem. Vai levar meses para resolver na justiça. Você está disposta a passar por isso? Asterisco. Asterisco estou asterisco, Adriana disse. Asterisco mas você não está. Asterisco. Asterisco por quê? Asterisco. Asterisco porque depositar esse documento em cartório significa que ele vira registro público. E registro público sobre o Acordo de Silêncio de 1994 significa que o nome da BC Estratégia e o seu aparece como parte interessada numa negociação que envolveu suprimir o direito de uma criança de conhecer a própria mãe durante 20 anos. Isso não é só uma questão legal, Bruna. É uma questão de reputação. E você construiu a sua carreira inteira sobre clientes que escolhem trabalhar com você pela descrição. Asterisco. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para que Adriana contasse internamente até 8. Então Bruna disse, com uma voz que havia perdido a camada de cálculo e ficado apenas com o cansaço embaixo, asterisco você sabe que eu não estava trabalhando sozinha. Asterisco. Asterisco eu sei que a Perpétua foi a origem do acordo asterisco, Adriana disse. Asterisco e sei que você foi contratada por Tiago para encontrar uma forma de neutralizar qualquer risco que Silvana representasse para a empresa agora que ela voltou a operar no mercado.
O que eu ainda não sei completamente é quanto você sabia sobre mim especificamente. Asterisco, ela fez uma pausa. Asterisco, me diga isso, e eu não incluo seu nome no processo civil. Asterisco. Bruna ficou parada por um momento. Depois foi até a janela e ficou de costas por alguns segundos, olhando para o Itaim lá embaixo com os ombros levemente caídos, a primeira postura não calculada que Adriana havia visto nela. Asterisco, eu soube quem você era na terceira semana. Asterisco, Bruna disse, sem se virar. Asterisco, Tiago me disse que a esposa era filha de Silvana, para explicar por que o acordo de silêncio tinha que ser mantido a qualquer custo. Ele me disse que você não sabia. Eu aceitei o trabalho mesmo assim. Asterisco, uma pausa. Asterisco, não estava apaixonada por ele. Nunca estive. Era um contrato. Você já entendeu isso. Asterisco. Asterisco, entendi. Asterisco, Adriana disse. Asterisco, a pasta fica aqui. Eu não vou ao cartório, e você também não vai. E se me ligar nos próximos 2 anos com qualquer coisa relacionada a Vasconcelos ou a Silvana Drummond, o relatório completo do meu investigador vai para os 3 maiores clientes da sua carteira atual antes de você terminar de discar. Asterisco, ela pegou a bolsa da cadeira. Asterisco, obrigada pelo seu tempo. Asterisco. Estava na porta quando o celular vibrou. Era uma mensagem do advogado pessoal de Tiago. Asterisco, senhor Tiago Vasconcelos ingressou com pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da redistribuição de cotas registrada ontem. Audiência preliminar designada para hoje às 14 horas. Recomendo presença. Asterisco. Adriana parou no corredor e olhou para o horário. Eram 9h18 da manhã. Ela tinha menos de 5 horas. O aeroporto de Congonhas ficava a 30 minutos do Itaim com o trânsito da manhã. O primeiro voo para Florianópolis saía às 11h10. Se ela fosse para a audiência, teria tempo. Se fosse para Florianópolis agora, não teria. Ela ficou parada no corredor por 45 segundos calculando, e então tomou a decisão que sabia que estava prestes a tomar desde que Carlos havia confirmado o endereço de Silvana. Foi para Florianópolis. A medida cautelar sem a presença do réu poderia ser deferida pelo juiz, o que criaria um bloqueio temporário sobre a redistribuição. Mas temporário significava reversível, e reversível significava que o que ela estava prestes a trazer de Florianópolis podia reverter qualquer bloqueio com mais velocidade do que o processo normal permitia. Ela ligou para seu advogado no caminho para o aeroporto e disse asterisco compareça à audiência. Peça adiamento por incompatibilidade de agenda, e diga ao juiz que a parte ré está obtendo documentação essencial para a defesa. Vou mandar tudo por e-mail até às 18 horas. Asterisco. O voo durou 50 minutos. Ela passou os 50 minutos olhando pela janela para as nuvens abaixo e pensando que havia passado 31 anos sem saber que tinha uma mãe além da que havia crescido acreditando ser sua, uma tia distante que a havia criado depois de um acidente que ela sempre havia achado estranho demais para não questionar e que havia aprendido com o tempo a deixar de questionar porque as respostas nunca vinham. O táxi do aeroporto de Florianópolis para Jurerê levou 40 minutos. Era quase 1 da tarde quando Adriana tocou a campainha do apartamento no 3º andar do edifício branco a 200 metros da praia. A porta abriu depois de alguns segundos. Silvana Drummond tinha 58 anos e o cabelo que havia sido castanho na fotografia agora era quase completamente branco, cortado curto, o tipo de branco que em algumas pessoas parece rendição e em outras parece escolha. Em Silvana parecia escolha. Ela era um pouco mais alta do que Adriana havia imaginado, com os ombros levemente curvados para a frente da forma que acontece com as pessoas que passaram anos carregando algo sem poder contar para ninguém. Ela olhou para Adriana por um momento sem dizer nada. E então, com uma voz que tinha a textura de algo que havia sido guardado por tempo demais e estava finalmente sendo tirado do lugar, disse asterisco eu sabia que você viria um dia. Não sabia quando. Asterisco. Asterisco você me conhece, asterisco Adriana disse, e a voz saiu um pouco diferente do que ela havia planejado, menos firme e mais honesta. Asterisco tem uma foto sua asterisco, Silvana disse. Asterisco do seu aniversário de 10 anos. Alguém me mandou anonimamente. Guardei no mesmo lugar onde guardei tudo que não podia mostrar para ninguém. Asterisco ela se afastou da porta.
Asterisco entra. Asterisco. O apartamento era simples com livros em toda a parede e uma janela grande voltada para o mar. Silvana foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água sem perguntar se Adriana queria, porque havia coisas que se faz por instinto quando finalmente se tem a chance, e colocar água na frente da filha era uma delas. Elas sentaram à mesa da sala. Asterisco, eu preciso que você me diga o que aconteceu. Asterisco, Adriana disse. Asterisco, não a versão do acordo. O que aconteceu de verdade? Asterisco. Silvana envolvia o copo com as 2 mãos, o mesmo gesto da fotografia antiga, e Adriana sentiu algo se apertar no peito que não tinha nome exato, mas que tinha a forma de 29 anos de distância sendo reconhecidos de uma vez. Asterisco, eu era jovem. Asterisco, Silvana disse. Asterisco, 28 anos. Conheci o pai de Tiago num evento de negócios. Tivemos um relacionamento curto. Quando descobri que estava grávida, ele havia voltado para Perpétua. Asterisco, uma pausa. Asterisco, Perpétua foi até mim pessoalmente. Ofereceu dinheiro para eu ir embora e não contar sobre você. Eu precisava do dinheiro, estava começando a empresa, estava sozinha. Asterisco, ela fechou os olhos por um momento. Asterisco, assinei. E me arrependi antes mesmo de a tinta secar. Mas quando tentei voltar atrás, eles tinham o documento e tinham advogados e eu não tinha nada além de arrependimento. Asterisco. Asterisco, você é minha mãe. Asterisco, Adriana disse. Não como pergunta. Como alguém que está testando o peso de uma palavra que sempre existiu mas que nunca havia sido dita para a pessoa certa. Asterisco, sou. Asterisco, Silvana disse. E a voz não tremeu, mas os olhos ficaram brilhantes com o esforço de não tremer. Asterisco, eu preciso de um documento seu. Asterisco, Adriana disse então, porque havia uma audiência às 14 horas e porque a emoção e a estratégia precisavam coexistir naquele dia, não em sequência. Asterisco, um documento que prove o vínculo e a violação do acordo por parte da Vasconcelos em 2019. Você tem isso? Asterisco. Silvana levantou sem hesitar. Foi ao quarto e voltou com uma caixa de arquivo que claramente havia sido organizada e reorganizada muitas vezes ao longo dos anos. A caixa de quem não se permite descansar completamente porque sabe que um dia vai precisar de tudo que guardou. Asterisco tem um acordo original, as provas da violação de 2019, correspondências que nunca foram destruídas porque eram digitais e eu as arquivei, e o laudo de um geneticista particular que fiz há 5 anos quando soube que você havia entrado formalmente para a Vasconcelos. Asterisco, Silvana colocou a caixa na mesa. Asterisco, eu estava esperando um advogado que eu pudesse pagar sem que a Vasconcelos soubesse. Não encontrei um que eu confiasse o suficiente. Asterisco. Asterisco, você tem um agora. Asterisco, Adriana disse. Silvana olhou para ela com uma expressão que Adriana levou um momento para nomear. Era alívio. O tipo de alívio que só existe quando algo que foi carregado por tanto tempo é finalmente posto no chão. Asterisco, você é muito parecida comigo. Asterisco, Silvana disse. Asterisco, na forma de pensar. Sua tia me contou, quando ainda falávamos, que você nunca chorava antes de resolver. Que você resolvia primeiro. Asterisco. Asterisco, continua assim. Asterisco, Adriana disse. Asterisco, eu sei. Asterisco, Silvana sorriu, a primeira vez desde que a porta havia se aberto. Asterisco, por isso eu soube que você viria. Asterisco. Adriana fotografou todos os documentos com o celular e mandou por e-mail para o advogado às 13h42. Depois ligou para ele. Asterisco, apresente o laudo genético e as provas de violação do acordo de 2019 como base para pedido de improcedência da cautelar. Asterisco, ela disse. Asterisco, e inclua uma notificação extrajudicial para Tiago e para Dona Perpétua informando que Silvana Drummond vai ingressar como autora em ação própria por danos morais e violação contratual. Diga ao juiz que a parte ré não está apenas se defendendo. Está apresentando documentação que muda a natureza jurídica do processo inteiro. Asterisco. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse asterisco entendido asterisco com o tom de quem acabou de entender mais do que foi dito. A medida cautelar de Tiago foi indeferida às 15h20, por entendimento preliminar do juiz de que o pedido estava fundamentado em documentos cuja validade era questionável diante das novas informações apresentadas pela defesa.
Não foi uma vitória definitiva, era uma vitória de tempo, mas tempo era o suficiente. Adriana estava sentada na sala de Silvana com uma xícara de café que Silvana havia feito sem perguntar, da forma que as mães fazem coisas sem perguntar, e ficou olhando para o mar pela janela quando o advogado mandou a mensagem sobre o indeferimento. Asterisco ainda tem muito a resolver asterisco, ela disse para Silvana. Asterisco tem asterisco, Silvana concordou. Asterisco, mas hoje foi o dia mais importante. Asterisco. Asterisco por quê? Asterisco. Asterisco porque hoje você veio. Asterisco. Silvana inclinou a cabeça levemente para a esquerda, o mesmo ângulo da fotografia antiga, o mesmo ângulo que Adriana via no espelho toda manhã. Asterisco. Todo o resto eu já sabia que você ia conseguir. O que eu não sabia era se você ia querer me encontrar depois de saber. Asterisco. Adriana ficou em silêncio por um momento, com a xícara de café quente nas mãos e o som do mar entrando pela janela, e pensou que havia coisas que não precisavam ser ditas de uma vez, que havia uma diferença entre o tempo de resolver e o tempo de sentir, e que talvez, pela primeira vez em muitos anos, ela pudesse se dar ao luxo de não fazer os dois ao mesmo tempo. Asterisco. Eu queria asterisco, ela disse. Asterisco. Eu sempre quis, só não sabia o que estava procurando. Asterisco. 3 semanas depois, Tiago Vasconcelos assinou um acordo extrajudicial negociado pelos 2 escritórios de advocacia, cedendo sua participação na empresa mediante compensação calculada sobre o valor real dos ativos, sem desconto, sem negociação de prazo. Dona Perpétua, ao ser notificada do processo por danos morais movido por Silvana, optou por um acordo privado antes que a ação chegasse à fase de instrução, uma decisão que seu próprio advogado havia recomendado com veemência assim que viu a documentação completa. Não houve cena de confronto público, não houve declaração à imprensa, e foi exatamente isso que Tiago e Perpétua haviam passado décadas tentando comprar com silêncio, a ausência de escândalo. Mas dessa vez quem decidiu pelo silêncio foi Adriana, porque era mais eficiente e porque certas vitórias não precisam de plateia. Bruna Cavalcante encerrou a ABC Estratégia e Mercado 2 meses depois. Adriana não ligou, não mandou mensagem, não precisou. Algumas consequências se instalam sozinhas quando a estrutura que a sustentava desaparece. No primeiro domingo de junho, Adriana foi de carro até Florianópolis. Não foi de avião porque havia tempo, e porque havia aproveitar o caminho que importava. Silvana estava na janela quando o carro entrou na rua, como se soubesse a hora exata, o que Adriana depois percebeu que não era telepatia mas hábito, o hábito de quem passou anos esperando e não conseguiu se livrar completamente do gesto mesmo depois que a espera havia terminado. Elas foram caminhar na praia antes do almoço. O mar de junho em Florianópolis era frio e verde e o vento empurrava o cabelo de ambas para o mesmo lado, e havia no gesto qualquer coisa que era ao mesmo tempo ridícula e completamente exata, a forma como o corpo reconhece parentesco antes que a palavra chegue. Asterisco. Você sempre vai voltar? Asterisco. Silvana perguntou, olhando para o mar. Asterisco. Sempre asterisco, Adriana disse. E era simples, e era verdade, e era o suficiente.